Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. Bom dia! Bom dia! Ei, que você seja muito bem-vinda nessa manhã, nessa live especial de Natal. Essa não é a nossa última live antes do Natal, porque hoje eu tenho uma notícia. Dia 24 nós teremos live, né? Porque a gente tá aqui e Natal é a nossa vivência de derramar o nosso coração pro Senhor. E talvez você tá aí falando, Fernanda tá atrasada, achei que você nem ia vir. Nós estávamos em reunião geral do Mulheres de Fé, reunião fechada. Se você não tava lá, é porque você não tá acompanhando os grupos, hein, mulher? Então porque você tinha que estar lá. Na próxima você fique atenta. Mas eu quero pedir para que você que está aqui, que você possa mandar no seu grupo de mulheres de fé, no teu grupo de família, no grupo geral, porque hoje nós vamos falar que Jesus nasceu. E essa precisa ser a nossa realidade. Eu quero pedir para que você mande os seus aviãozinhos e também manda o link dessa live para as pessoas. Você vai aqui no aviãozinho, gente. Vai aqui no aviãozinho. Aí você põe copiar link. Clica aí embaixo no aviãozinho, copiar link. Você sai um pouquinho da live bem rápido, eu vou esperar você. Bem rápido e cola lá no grupo e fala, bora, a gente começou. Entendeu? Bora, a gente começou. E você que tá aqui, pode também clicar no aviãozinho. Clica no aviãozinho e você vai colocar aqui... Tem a carinha das pessoas já aí, que o Instagram já separou pra você mandar. E talvez você fale, essa pessoa não, é essa pessoa mesmo. Você precisa chegar com a palavra de Deus hoje na vida dela, porque Deus vem com pão quentinho, Ele é o pão da vida, Ele é o alimento que nós precisamos nessa manhã de quarta-feira. Eu sei que tá todo mundo na correria do Natal, mas eu quero contar pra você que Deus tem mais pra nós e nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Então, que o teu coração possa estar cheio de alegria pra viver aquilo que Deus tem pra você, que você possa adorar o Senhor nessa manhã, que você possa buscar mais e de todo o teu coração nessa manhã o Senhor. Eu quero também pedir para que você que está aqui, que você possa tirar esse tempo para colocar e derramar o teu coração na presença dele. Esse é o tempo que, quando nós estamos tão corridos, nós podemos nos perder do principal. Não se perca do principal. Deixe o mais importante como mais importante. Tem muitas coisas que você já está parando, mas tem um lugar que há adoração constante no céu. Que você não pare de adorar. Que você não pare de adorar. Que o seu coração seja derramado no Senhor nessa manhã. Nesse pão quentinho que Ele tem para cada uma de nós. Começa a dizer para Ele. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Ei, você acha que você veio aqui por quê? Porque o Senhor te atrai. Porque Ele estava com saudade do teu coração. Porque Ele te chama para um lugar mais de perto. Ei! Não se consumiu e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Até que descobriu que um dia com tua glória. Ei, você está correndo atrás de tantas coisas? Um dia com a glória do Senhor vale mais que mil. Um dia. Ei, o que Ele tem para te dar é tão maior do que o que está lá fora. Canta para Ele. Em qualquer outro lugar. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, mas o Senhor te atrai para esse lugar.
esconder, o medo de não viver. Fala pra ele, Senhor. É você quem me atrai, é você quem me atrai. Senhor, eu amo você. A tua presença me atrai. Aqui só o que o Senhor tem me atrai. As coisas do mundo, Senhor, me cansam, mas a tua presença me atrai. Senhor, tudo que eu tenho que fazer me sobrecarrega, mas a sua presença me atrai. Peça para o Senhor agora, me atraia para o lugar mais perto do teu coração, que eu possa estar nessa manhã. Nós podemos fazer juntas essa oração. Coloca a mão no teu coração e nós vamos fazer uma oração juntas. Senhor Jesus, obrigada pela tua presença. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos atrai para a tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor nos leva a lugares maiores. Senhor, nós te agradecemos porque o melhor lugar para que cada uma de nós estar agora é a tua presença. Nós temos tantas coisas para fazer nesse dia, Deus. Nós ainda temos tantas pendências que queremos finalizar nesse ano, Senhor. Mas a tua palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E nós queremos nessa manhã buscar primeiro o reino de Deus. Nós não queremos buscar todo o resto, nós não queremos buscar. Não, Jesus, não, nós queremos te buscar mais e mais e mais. Nós queremos, Senhor, estar na tua presença. Ah, Senhor, nós queremos entender o que é a tua presença entre nós. Nós te pedimos essa manhã um espírito de revelação. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos. Nós te pedimos uma revelação que venha do céu. Senhor, nós te pedimos uma unção de cura. Há tantas pessoas ainda que precisam ser curadas, estão aqui nessa live. Você que precisa ser curada, coloca a mão onde você precisa ser curada. Está aqui o Rei da Glória, aquele que é o médico dos médicos, aquele que te fez e pode dar ordem às suas células para que voltem para o lugar original agora. Ser curado em nome de Jesus. E talvez você está aí falando como Naamã, não pode ser fácil assim. Não, isso deve ser um marketing. Mas eu quero dizer, como servo de Naamã, se fosse difícil, como tem sido, você tem feito todas as coisas. Mas quando é algo fácil, quando é algo pequeno, quando você só precisa obedecer, aí você quer sair correndo. Deus faz de formas ridículas humanamente. Ridículas. Como é vencer uma batalha com o exército mais poderoso, com 300 homens, um vaso de barro, uma tocha e um apito. É um jeito ridículo. Quem iria para uma batalha? Hoje nós vamos subir o morro. Nós vamos subir o Morro do Alemão. E vocês vem aqui que eu vou mandar os equipamentos. Um vaso, uma tocha e um apito. Assim que Deus faz. Porque é na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que a força dele aumenta. Você está fraca? É o campo para que ele possa agir. Você não tem. É o campo onde ele pode fazer. Você é pequenininho. É ali onde ele vai se engrandecer. Porque a glória de Deus, ela é feita assim, nas coisas mais simples. Se não fosse assim, ele não nasceria numa manjedoura. Para que a glória dele fosse estabelecida. Você entrega os 5 pães e 2 peixes. Ele alimenta toda a multidão. Ser curado em nome de Jesus.
É no nome dele, é no poder dele. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Você precisa de restituição no seu casamento. Qual é a vitória que você ainda precisa nesse ano? Cristo já tem. Cristo já tem. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Eu vou pedir para que você possa sim mandar os seus aviõezinhos. Nós fomos na Fundação Casa. E quando nós chegamos lá, o que os funcionários nos disseram é que a maior parte das meninas estavam lá por tráfico de drogas. Por entrar pro tráfico. Elas eram os aviõezinhos. Aquelas que entregam a droga. Elas não são grandes traficantes. Elas entregavam as drogas. Esse era o trabalho delas. E sabe, a hora que ele disse isso, uma das mulheres de fé me cutucou e disse os aviõezinhos da live. E quando nós começamos aqui no Instagram, eu dizia que nós íamos mandar tantos aviõezinhos com a palavra de Deus, que nós não reconheceríamos mais o termo aviãozinho como aquele que entrega a droga, mas como aquele que entrega a boa nova, aquele que entrega a cura, aquele que entrega o que só Deus pode fazer. Então, em nome de Jesus, se o tráfico avança, nós precisamos ser mulheres e homens de fé posicionados para que o reino avance ainda mais. Nós precisamos fazer em dobro, em triplo. Até o ponto de que as pessoas vão falar, quando disser aviãozinho, aviãozinho era um mecanismo que os homens e mulheres de fé espalhavam as boas notícias no meio digital. Já pensou? Começa a alegrar o teu coração, porque é assim que Deus muda as circunstâncias, é assim que Deus faz. Então, alegra o teu coração para viver nada menos do que tudo que Deus tem para você, do que tudo que Deus tem para tua vida. É Ele que te atraiu para esse dia, porque Ele queria estar mais perto de você. E esse é o plano do Senhor. Ele quer estar mais perto de mim, de você, já há algum tempo. Na verdade, desde o princípio. A palavra Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. A palavra Emanuel, ela é anunciada 700 anos antes de Jesus nascer. Olha que incrível isso. Isaías proclama que o Messias vai vir, Deus conosco. E depois Jesus vem. E agora eu quero dizer para você sobre essa mensagem. Porque quando nós falamos sobre o Natal, a Coca-Cola, ela pegou a história do Santa Claus e ela pintou aquele velhinho de vermelho e branco. As vestes do Papai Noel faz parte de uma campanha de marketing. E de repente nós ficamos tão focados em tantas distrações que a gente vai perdendo o verdadeiro sentido do Natal. Sabe que nesse tempo, e talvez você já pode ter me escutado falar sobre isso, mas eu quero te lembrar, porque isso enche o meu coração cada vez que eu lembro, né? Quando eu era criança, a minha tia, ela fazia teatrinhos de Natal com os sobrinhos. E aí ela escrevia a peça, e eu lembro de um ano que começava com um rap, né? A gente estava entrando assim, talvez, né? Os meus primos maiores estavam entrando numa pré-adolescência, eu era bem criança ainda, mas eu nunca esqueci da letra desse rap, que era assim: pacotes e laços, presentes e abraços. Estou ficando cansada de Jesus desligada. Até na última hora, a maior correria. E vai indo embora a verdadeira alegria. Se o botão de Jesus... Se Jesus tá no irmão, eu estou mesmo ferrado, porque meu coração ficou sempre fechado. Se o botão de Jesus ficar desligado, não existe mais luz, está tudo apagado. E aí apagava a luz para entrar o anjo anunciando a Maria, e a gente fazia toda a encenação na noite de Natal. Mas eu quero te lembrar sobre essas falas. Pacotes e laços, presentes e abraços. Estou ficando cansada de Jesus desligado. O problema não tá no pacote. O problema não tá no laço.
O problema tá em você estar colocando toda a tua energia a tal ponto de seu cansaço se te desligar do mais importante. E aí você tá estressada, e aí você não tem tempo de olhar pro Senhor. E aí você não pode parar para meia hora, colocar o teu coração diante dele, aprender sobre ele e voltar pro verdadeiro lugar. Não tem problema o pacote, o laço, o presente, muito menos o abraço. O problema é quando a gente enche e se enche daquilo que não é o que deveria estar no primeiro lugar. De Jesus desligada. Até na última hora a maior correria e vai indo embora a verdadeira alegria. Esse ano o tema do SPA era quando a fé descanse. Nós tivemos um workshop mostrando o quando nós entramos nessa sociedade do cansaço e da exaustão, que nós não estamos no plano original do Senhor. E aí nós estamos no nosso pior lugar. Você tá aí performando um monte. Pra quem? E vai indo embora a verdadeira alegria, porque quando você tá cansado, quando você tá exausto, você não fica com o mais importante, você não tem alegria, você não pode olhar para as coisas que realmente importam. Por que até na última hora é a maior correria? Tá correndo para onde? Para quê? Que o único lugar para onde Deus correu na Bíblia é para abraçar um pecador. É para acolher um filho que está voltando. Que essa seja a nossa única correria. Salvar almas e dizer que as pessoas são amadas pelo Senhor. Você não vai mais nem falar Feliz Natal, que é um negócio que todo mundo está tão acostumado que perdeu o sentido. Você vai falar Feliz Dia de Jesus. A pessoa vai olhar e vai, ei? Do que ela está falando? Você vai falar Feliz Dia de Jesus. Porque a gente precisa voltar para o lugar original, para o motivo original. Que até na última hora a gente vai correndo e a verdadeira alegria foi embora. E se Jesus está no irmão, você está mesmo ferrado. Porque você já brigou com a moça do trânsito. Você já ficou irritado que não tinha lugar para parar. Aí você já ficou bravo com a moça que estava lenta. E aí, entendeu? Aí você tá ferrado. Porque você não parou para olhar pro irmão, porque você ainda tem pendências no seu coração. A Bíblia diz que você não deve ir ofertar se você ainda tem rusga com o irmão. Então, ao invés de você levar presente, leve perdão. Vai perdoar alguém, vai abraçar e falar, eu preciso te pedir perdão. Outro dia Deus ministrou tão grande no meu coração sobre o meu farisaísmo. Sobre quando eu me acho mais certa do que o outro. Mais de Deus do que o outro. Mais de fé do que o outro. E aí eu perco as vestes, porque daí eu acho que a glória está em mim e não no Senhor. Embora não é isso, é porque eu carrego mais Deus. O outro lá que está na correria, eu não. E aí você fica lá julgando todo mundo. E aí eu me lembrei, que eu sempre me lembro da história de que quando eu era criança, eu passava no quarto do meu irmão todas as noites. Levava água para ele e eu falava, Gu, eu te amo. E ele nunca me respondia. E eu ia no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Isso que eu fazia não era errado, entende? Mas isso foi gerando no meu coração uma sensação de, cara, eu faço muito mais do que o meu irmão. Ao invés de eu pensar, Senhor, o Senhor me dá tão mais para eu entregar, aquilo foi gerando talvez até uma dívida no meu coração, de olhar e falar, olha quanto eu fiz por ele. Era um copo de água e um eu te amo. E ele, então, nesse dia que eu tava ouvindo essa ministração, e que não faz muito tempo não, gente. Eu tava no carro ouvindo essa ministração e eu caí num choro. E me veio essa lembrança de que quantas vezes eu achei que eu tinha mais Deus que o meu irmão e me coloquei num lugar de superioridade e não de responsabilidade, mas de superioridade. Eu peguei o telefone e falei pra ele, eu preciso te pedir perdão.
Eu preciso te pedir perdão porque várias vezes eu achei que eu era melhor do que você. Eu preciso te pedir perdão porque várias vezes eu te julguei pelas coisas que você fazia. Eu preciso te pedir perdão. E eu falei, ele não entendeu nada do outro lado. Aí ele falou, por que você tá falando isso? Ele falou, eu trato várias dessas coisas em terapia, sabia? Eu falei, então, eu tô falando isso porque Deus me mandou. Porque eu não posso ofertar nada. Deus não recebe o banquete. Se ainda eu tiver algo contra alguém, e alguém contra mim, vai lá com o teu irmão. Senão, a gente tá fazendo uma vitrine. E aí, sabe o que os stand-ups vão dizer? Que a noite de Natal é uma noite que todo mundo se apronta pra ficar bem bonito, sentar numa mesa, se empanturrar de comer, fingir cara de alegre e depois sentar pra assistir TV ou olhar pro Instagram. Ei, você é um homem ou uma mulher de fé. Esse não pode ser o seu Natal. Porque Natal é o dia de Jesus. E é a presença de Emmanuel, Deus conosco. Mas por que isso acontece? Porque algumas pessoas, desde do tempo de Jesus, desde quando foi proclamado isso. E aqui eu quero dizer para você que em 2 Timóteo 1,9 diz, Ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não por causa de obras nossas, mas por seu próprio propósito e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Então, sabe quem tinha mais expectativa sobre o nascimento de Jesus? Ele mesmo. O Pai, a Trindade, porque antes do tempo eterno, Jesus já foi criado para nos salvar. Esse era o propósito dele. Não é que daí aconteceu alguma coisa errada e Deus precisou consertar. Olha só, essa é a história para que você entenda. De que salvação é parte do processo. Não é destino, é parte do processo. Né? Eu ouvi um pregador dizendo que sabe um pai que fala pro filho, vamos no shopping? E aí o filho vai e cai na lama, e agora ele tá todo sujo, o pai fala, volta, vamos lavar. Né? E depois, mas não era esse o plano original. Não é tomar banho. Tomar banho é um conserto. Isso é só para que você entenda na tua cabeça de que Deus tem um plano maior. Salvação é só a parte do processo. Salvação é a parte do processo. Deus tem um plano maior, que é o estabelecimento do reino dele. Que é a comunhão com ele. Que é a vivência do governo dele. Mas entenda, Deus já sabia disso, na sua presciência, ele já sabia disso nos tempos eternos. A maior expectativa do nascimento de Jesus vinha dele mesmo. Depois, desde que o profeta estabelece isso, algumas pessoas tinham expectativa da vinda dele, outras não. Você pode gerar expectativa no teu coração e esperar a vinda dele, outros não. Mas depois que ele veio, você precisa entender que a palavra diz Emmanuel, Deus conosco. Quer dizer algumas coisas sobre Deus. Mas eu preciso, a primeira coisa que você precisa saber é que ele está entre nós. Isso não aconteceu há 2000 anos, porque a Bíblia também diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele continua com a gente. Então a verdade de que Jesus continua entre nós, Deus está entre nós, Deus está entre nós. Jesus nasceu, ele envia o seu Espírito Santo e agora começa um novo tempo onde Deus se relaciona com a gente com presença. E alguns chegaram e entenderam essa notícia e foram adorar. Porque se ele chegou, tudo que eu posso fazer é adorar. Outros entenderam que se Deus está aqui, cara, eu preciso de um milagre. E foram lá receber o que precisavam. Outros, quando entenderam, se ele está aqui,
eu preciso colar nele. E eu não vou embora. Foram aqueles que começaram, eu não vou embora. Não, Jesus, não vou embora. Eu não vou embora, você tá aqui, eu não vou embora. Tá doido? Sabe, hoje os meus irmãos, cada um mora numa cidade. Quando a gente se reúne, ninguém quer ir embora, a gente fica lá. Ninguém quer ir embora. Quando a mulherada de fé se junta, ninguém quer ir embora. A gente estava na Fundação Casa, tinha tanta presença de Deus, gente. Tinha tanta presença de Deus, aquelas meninas pulando, louvando como o rei Davi, ajoelhadas. Ninguém queria ir embora. Eu comecei a causar lá. Eu não vou embora. Quase que o segurança pegou eu. Porque quando há a presença de Deus, você não quer ir embora. Quando você entende que você pode fazer parte da história, você fala, eu não vou embora. Mas existiam aqueles que ignoraram a notícia e falaram, é só mais uma notícia. Existiram aqueles que falaram, não sei, será? Não parece. E começaram a tentar encaixar a presença de Deus aos moldes da própria expectativa. Tenha a expectativa do céu, mas não queira que Deus se encaixe na sua expectativa. Tenha sim a expectativa do céu, mas não queira que o céu se encaixe na sua expectativa. Vai ser maior. A boa notícia é que vai ser maior ainda. Os fariseus também tinham expectativa, mas queriam que Deus coubesse na própria expectativa. Então eu quero falar para você nessa manhã o que você faz com a notícia de que Deus está aqui. Uma coisa que me incomodava desde a minha infância era olhar as pessoas na igreja e pensar, cara, será que essas pessoas acham mesmo que Deus está aqui? Não é possível. Desse jeito. Se eu falasse que Jesus ia passar na porta da cidade, as pessoas iam sair correndo, elas iam subir nas árvores, elas iam fazer alguma coisa. Antes da vinda de Jesus, só podia entrar no Santo dos Santos, no lugar da presença, um único homem, o sacerdote, uma vez no ano. Agora eu estou dizendo para você, Jesus está aqui agora, através do seu Espírito Santo. Você pode entender mais dessa presença? Se você entende dessa presença, o adore. Se você entende dessa presença, busque, peça milagres, se faça pequeno, entende que você precisa, porque todos precisavam dele, mas alguns ousaram a se dizer precisados. Outros falaram, não. Esse homem é que precisa aprender mais das coisas. Se você entende dessa presença, que você continue espalhando a notícia. Você não pode saber que ele está aqui e continuar de boca fechada. Você não pode só dizer, Feliz Natal e entregar um pacote. Você precisa dizer, você tem noção do que acontece? Você tem noção de quem está aqui nessa noite? Você tem noção que o Rei dos Reis está aqui? Ontem eu estava tendo uma conversa com a minha filha, eu passei na frente de um posto e disse, filha, aqui foi o último lugar que a mamãe viu o vovô vivo. Ela, mamãe? Eu falei, você estava dormindo. E eu vim buscar você aqui. Ele falou tchau pro tio Gu. E eu vim te buscar. E aí eu dei tchau pro tio Gu. Peguei você. Ele segurou o trânsito pra mamãe sair. E foi a última vez que eu vi o vovô. E ela falou, mamãe, por que o vovô tinha doença no coração? Eu falei, filha, mas agora ele não tem mais. Porque ele tá com Jesus. E lá não tem mais doença. Ela falou, mamãe, acho que eu queria estar lá com Jesus. Acho que eu queria estar lá com Jesus. Aí eu falei, filha, eu tenho uma boa notícia. Ele tá aqui com a gente. E ela, mamãe, mas eu queria ver. Eu falei, vamos falar com ele? Vamos pedir isso pra ele. Mas eu preciso dizer que eu tenho uma boa notícia. De que Jesus está aí com você. E essa é a segunda coisa que você precisa saber. É mentira de que você está sozinha. É mentira de que você está sozinha.
Deus conosco rompe toda a solidão. Não existe solidão, não existe guerra mais que você guerreia sozinha, não existe mais sensação de abandono, não existe. Deus não está te olhando de lá de cima, Ele está aqui. Jesus está aqui, Ele está aqui. Tão certo como aqui eu respiro e você também não vê. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ah, Jesus maravilhoso. Sabe quando eu quero te lembrar isso, de quando eu falei, Jesus, nós falamos tanto no Mulheres de Fé, que ninguém solta a mão de ninguém. Mas nós não podemos falar isso, Jesus. Nós não podemos falar isso, Jesus, porque nós somos humanas e nós vamos soltar a mão. Minutinho, gente. E aí Jesus me disse, vocês podem. Porque entre uma mão e outra está a minha. Vocês podem, porque entre uma mão e outra está a minha. Deus conosco. Entre a tua mão e a minha está a dele. A diferença dos casamentos que duram, dos casamentos que funcionam, é porque entre uma mão e outra está a dele. Mãos humanas se soltam. Mas a realidade daqueles que resolvem viver o Deus conosco é que entre uma mão e outra está a dele. Você pode dar a mão para alguém e saber que é Jesus. A presença, então, ela joga fora toda a solidão. A presença, ela joga fora agora todas as mentiras de você ter que se bastar. A segunda coisa que a presença de Deus, ela traz é a evidência de que Ele quer se relacionar com a gente. Ele não quer só te fazer um milagre, porque milagres Ele já fazia. O povo estava no deserto, caía pão do céu, churrasco, gente. Deus não quer só fazer um milagre na tua vida. Quando Ele vem para se relacionar. Ele tem amigos, Ele chora, Ele tem vontade de se relacionar com você. O ano que vem no Mulheres de Fé, nós vamos fazer uma formação sobre intimidade. Mas eu quero te dizer algo que eu já falei algumas vezes. A pressa não é inimiga da perfeição, já que a perfeição não existe. A pressa é inimiga da intimidade. Por isso nós somos mulheres e homens cheios de pressa, para que você não tenha intimidade. Por isso você fala com Deus também com pressa, para que você não tenha intimidade. Mas lembre, os que levam a mensagem, os que o adoram, os que recebem milagres, não são os que passam com pressa. São aqueles que buscam a intimidade. Mas talvez você nem tenha buscado intimidade, mas Deus buscou intimidade com você. Tem alguns que foram correndo encontrar Jesus e tem outros que Ele foi correndo encontrar. A mulher do poço não queria encontrar com Ele, mas a Bíblia diz que era necessário Ele passar ali e Ele quis. Mas ela tinha um desejo no coração dela, que Jesus mesmo, o próprio lá, no princípio, junto com o Pai, o Espírito Santo já tinha plantado no coração dela, que era o desejo de adorar. Porque quando ela sabe que Ele é um profeta, ela pergunta onde adorar. Ele precisava lá porque tinha uma adoradora em busca de saber onde adorar. E ele fala, ei, não é o lugar, é o como. Não é o onde, é o como. Tem fomes que o próprio Deus plantou em você, porque Ele sabia quem você ia ser no reino e como Ele ia se relacionar com você. E terceiro, nós precisamos saber de que há o lugar da salvação. Não é só o nascimento de Jesus, que é um cara legal. Não é só Deus entre nós. É Deus entre nós, para que você possa sempre estar com Ele. Tetelestai, tá pago. Nasce o Filho de Deus
para resolver a minha questão e a sua. Quando você diz feliz dia de Jesus, você está dizendo, Senhor, obrigada, porque é só por você que eu posso viver o que eu vivo. Senhor, obrigada, porque é só por você que eu tenho a garantia do céu. Porque é só por você, Jesus, só por você que eu posso ter uma vida santa. Porque é só por você que eu ainda posso confiar que as coisas vão acontecer. Porque é só por você que eu sei o futuro. Porque é só por você que a vitória está garantida. Porque é só por você, Jesus. Quando você tá falando feliz dia de Jesus, você sabe quando é aniversário da sua mãe e você vai lá dar presente? Você se esqueceu que é porque ela existe, que você existe? Quando você fala parabéns pra sua mãe, você devia estar falando, mãe, você tem noção de que porque você existe, eu existo, porque você não disse não e você disse sim, eu tô aqui, obrigada! Mas você precisa entender que a sua mãe te deu a vida aqui na terra. Sendo um instrumento do Senhor, a vinda de Jesus te deu a vida eterna. Eterna. Ei, não pagou a tua faculdade. É vida eterna. Não é o teu aluguel, não é um tempo, é a vida eterna. Então, quando você olha para o dia de Jesus, você deve olhar para ele e falar, uau, Jesus, uau, Jesus, uau, Jesus. Você é maravilhoso. Uau, Jesus! Obrigada! Uau, Jesus! Você é meu! Uau, Jesus! Obrigada. Porque você pagou o preço. Porque a sua vida entre nós me garantiu que eu tivesse entre vocês. Então, que o teu coração não passe desapercebido. Que tenha pacotes e laços. Que tenha presentes e abraços, mas que seja com um motivo específico. Celebrar que estamos vivos para sempre. Celebrar que existe um Deus que está entre nós. Celebrar que Ele continua fazendo milagres. Celebrar que a vida dele continua através de nós. Celebrar que há a melhor notícia. Que não haja correria até a última hora, a não ser para dizer para as pessoas, ei, Deus te salvou, para de ficar repetindo que você tá sozinho, que você não tem ninguém, que a sua vida não é sobre isso. Que você possa olhar Jesus, que você possa celebrar e falar feliz dia de Jesus, porque esse é o dia que o aniversário dele garante todos os nossos aniversários para todos os séculos dos séculos. Ele fez transfusão de coração. Para mim e para você. Celebre. Celebre. Deus conosco. Deus conosco. Muitas gerações queriam ter vivido isso. Muitas gerações queriam ter vivido no tempo onde Deus está aqui. Falando com a gente. Numa manhã. Qualquer de quarta-feira. Através do Espírito Santo. Ele está. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Celebre. E conte para o mundo por que celebramos. Que a gente não entre numa roda viva. Naquele eu te amo que você nem pensa mais. Mas naquela verdadeira alegria. Do verdadeiro sentido do Natal. Um beijo grande. Que você possa levar essa mensagem. Adore-o. Receba milagres. E continue levando a notícia. Deus está conosco. Um beijo grande. Temos live especial de Natal. Especialíssima quarta-feira que vem. Acorda mais cedo e entrega o teu coração para aquele que é o aniversariante do dia.